Entre os demônios existem espíritos mais poderosos e mais fracos. Há uma hierarquia muito vasta no mundo das trevas. Cada demônio tem um caráter diferente, tem a sua especialidade. Geralmente, cada um representa uma determinada paixão, como que um ministro, da pasta diferente do mal, e tem a seu serviço todo o departamento de subordinados, treinados e devotados. Muito raramente, e apenas em casos excepcionais, o próprio Satanás, se assim se possa dizer, trabalha pessoalmente para destruir uma alma. Normalmente, quando escolhe uma alma, primeiro envia espíritos fracos para lhe prepararem o terreno. Depois deles, manda mais fortes e cada vez piores. Somente no momento em que o homem estiver mais fraco e mais instável, ele mesmo aproxima-se da sua alma. É o momento em que a pessoa começa a pensar, por exemplo, num crime. Apenas por um breve momento, um flash, e novamente Satanás dá um passo para trás. O homem fica surpreso, apavorado e por um tempo desorientado. Em tal momento, por impulso de medo, está pronto a recuar e até de pensar em Deus. Mas isso não pode ser permitido. Os espíritos fracos desta vez têm o dever de diminuir rapidamente a impressão causada pelo pensamento dado por Satanás. Se o homem lhes der o ouvido, depois de algum tempo vai começar a minimizar a impressão causada pelo pensamento do crime, às vezes até rir dele, e aos poucos, desarmado e privado de vigilância, começar a ficar acostumado com tal pensamento. Portanto, quando Satanás se aproximar dele mais uma vez, já com o plano de crime pronto, encontrará o homem tão familiarizado com a eventual possibilidade que não haverá mais perigo de uma fuga espontânea. Tendo feito seu trabalho, Satanás se retira novamente, deixando a alma sob os cuidados constantes de um bando inteiro de espíritos malignos. Estes, como os cupins, laboriosa e ligeiramente cavam debaixo da fundação. Perfuram interiormente toda a estrutura da moralidade do homem, até que caia em ruínas. Somente quando houver o risco de o homem cair em si e acudir-se, de começar a hesitar e se preocupar, se a consciência envenenada começar a vir à tona, Satanás aparece pela terceira vez. Caso necessário, ele seleciona para o reforço demônios de outras especialidades, convoca grupos inteiros de espíritos malignos e lança um ataque geral. Se em efeito da oração de alguém, ou em consequência de outra graça, Satanás sofrer a derrota, ele sofre igualmente como os espíritos iluminados sofrem ao verem a queda do homem que se beneficiava de sua proteção. Todos os espíritos malignos comprometidos em tal conspiração sofrem com Satanás. Fracassado, Satanás perde a sua força, assim como um santo ganha mais glória no céu quando ajudar alguém a levantar-se do pecado. Se num ataque geral Satanás dominar um homem para fortalecê-lo no pecado, por algum tempo cria para ele condições de vida favoráveis para o desenvolvimento do mal. Somente quando o homem cruzar certa linha, além da qual, na maioria das vezes, é incapaz de se retirar, Satanás se afasta e o entrega à ruína de desespero e de solidão. Aí então, os bons espíritos que há muito abandonaram e os maus, vendo que não vai mais escapar, atormentam abandonada à sua sorte a vítima indefesa. Igualmente como na eternidade será atormentada pela consciência de queda voluntária, sabendo claramente que unicamente da sua vontade dependia a escolha do outro caminho, a verdadeira e eterna felicidade. Todo pecado mortal e a primeira faísca de pensamento pecaminoso vem diretamente de Satanás. Os espíritos maus e fracos apenas os alimentam no homem. Por meio de suas ações, Satanás, ao menos que um homem o rejeite a tempo, enfraquece cada vez mais seus anseios espirituais a favor das coisas materiais. Ordena aos espíritos malignos a desencadearem nele a avidez de esbanjo, confirmarem nele o desejo de conforto refinado para o corpo, alimentarem sua ambição
empurrarem sem cessar as ilimitadas, aparentemente, possibilidades de aperfeiçoamento de todo tipo de tecnologia, para não lhe deixar tempo de pensar na alma. O demônio, como o motor e concentração de todo mal, não deixará o homem descansar, assim como ele mesmo nunca mais encontrará a paz. Novamente, Satanás aparece ao homem que considera seu em pessoa. Acontece às vezes que o maior pecador, no último momento de sua vida, cai em si. Aterrorizado pela própria culpa, está pronto para revogar tudo, voltar atrás, pronto a se arrepender e pedir perdão. Então, Satanás, não querendo admitir sua vítima a um ato de contrição perfeita, que poderia aniquilar todo o seu trabalho, faz a última tentativa. Neste momento decisivo, tenta mergulhar o homem no desespero e nas dúvidas na graça de Deus. Quer amarrar ao seu pescoço, como a um afogado, a mais pesada pedra do pecado contra o Espírito Santo, para destruí-lo definitivamente. E mesmo se não consegui-lo, se o homem gerar o arrependimento perfeito ou fizer a confissão, infelizmente, Satanás já alcançou amplamente o seu objetivo, atrasando a vinda do reino de Deus na terra. A vida inteira de tal homem foi estragada, muitas boas oportunidades perdidas, e o mau exemplo fez com que sua alma tivesse que passar por pesados tormentos de purificação, às vezes por séculos e séculos.